Nós voltamos agora com história. Na página 11 e 12 nós temos a leitura. Quanto tempo o tempo tem? Então vamos acompanhar a leitura e a gente vai observando as dificuldades que a gente tem aí, marcando para depois fazer a pergunta. Outra tradição muito antiga, presente há milhares de anos em diversas sociedades, é a de medir o tempo. Nem sempre houve relógio, né? Então eu já expliquei que o relógio do sol, tinha a ampunheta, que era um relógio que caía areinha, tinha a sombra, né, da gente, tudo media o tempo. Os calendários foram criados para facilitar a organização das tarefas, por exemplo, as atividades ligadas ao cotidiano da população, como a alimentação da comunidade, ou as tarefas relacionadas a diferentes épocas do ano, como rituais religiosos, festividades, entre outros eventos. Então, o calendário, tanto do dia, durante um dia, como um mês, como um ano, foi criado para as comunidades saberem, por exemplo, o dia que é domingo, o dia que é sábado, a hora que é a hora do almoço, a hora que é a hora do jantar, a época que é a Páscoa, que é o Carnaval, a época do Natal, o aniversário. Então foi criado o calendário. Muitos calendários foram criados com base na observação dos movimentos dos astros, como o Sol ou da Lua. A ideia de dividir o dia em partes iguais surgiu há milhares de anos na Mesopotâmia e foi desenvolvido um sistema de contagem de tempo conforme a posição do Sol durante o dia. Dessa forma, as horas eram medidas e contadas. Muitos povos usavam o sol para orientar as tarefas cotidianas. No relógio do sol, conforme o tempo passava, a sombra projetada pelo sol indicava o período do dia. Nós já falamos sobre isso, né? A observação dos ciclos na natureza possibilitou aos seres humanos prever as estações de cheia, de seca dos rios e dessa maneira organizar quando seria o melhor momento para plantar e colher os alimentos. Isso é principal. Não é todo alimento que pode ser plantado em qualquer época do ano. Tem a época que está mais quente, mais fria, a época que está mais chuva, mais seca. Cada alimento tem que ser trabalhado e observado o momento certo que ele vai florir, que ele vai dar frutos, quando que ele vai, a semente vai desabrochar, se é chuva, se é sol. Então os estudiosos sabem isso, né? Os calendários foram desenvolvidos de acordo com a necessidade de cada sociedade e assim se originaram diferentes calendários. Na atualidade, há 3 tipos de calendários que são mais usados. Solar, sua referência ao tempo de duração de uma volta completa da Terra em torno do Sol. Então, é o movimento de translação, né? O lunar baseia-se nas fases da Lua. No calendário lunar, um mês tem 29 dias, em média. Lunisolar combina as fases da Lua com o movimento da Terra em torno do Sol. Lunisolar. Então, os calendários são 3: solar, lunar e lunisolar. Então vamos lá, o solar é que dura, a referência de duração dele é uma volta completa da Terra em torno do Sol. O lunar é baseado na Lua, ele tem em média 29 dias, né? E o lunisolar é combina a fase do movimento da Lua com a fase do movimento do Sol. Há também povos que orientam o seu tempo de acordo com outros ciclos da natureza. Por exemplo, muitos indígenas brasileiros observam a passagem do tempo considerando o florescimento das plantas, a desova dos peixes, as chuvas e outros acontecimentos. Desova quer dizer o período que o peixe está pondo ovos. E aqui nós temos os desenhos.
Calendário indígena do povo Tuiuca, que habita a floresta amazônica na fronteira entre Brasil e Colômbia. Esse calendário foi elaborado com base nas constelações e no ritmo da floresta, das chuvas, dos níveis dos rios, entre outros elementos naturais. Por isso, cada mês é representado por atividades relacionadas a acontecimentos da natureza. Aqui tem os meses e cada mês é representado por um acontecimento da natureza no mês, certo? Agora nós vamos passar para a atividade 24, que é a atividade da página 13, aliás, que é a atividade sobre o calendário. Leia as afirmativas e marque V nas verdadeiras e F na falsa. A oralidade é a maneira pelo meio qual muitas sociedades preservam seus conhecimentos e sua história. Sim. Lembra que eu falei que a oralidade quer dizer a conversa? Eles transmitem os conhecimentos através da contação de histórias, né? Na atualidade, não existe mais a tradição de compartilhar ensinamentos por meio da oralidade. É falso, existe sim. Quando eu conto uma coisa para vocês, quando eu falo uma coisa que não está escrita, quando alguém fala e conta uma coisa passada ou uma experiência, ele está transmitindo um conhecimento, um ensinamento através da oralidade. É falsa. A cultura popular brasileira se origina nas tradições de diversos outros povos. Verdadeira. Nós já estudamos isso. Use as palavras destacadas para escrever um resumo sobre a importância do conhecimento dos anciãos, quer dizer, os velhos, na preservação da cultura de uma comunidade. Por exemplo, memória, conhecimento, oralidade, compartilhar. Então, nós esperamos que os anciãos que possuem vários conhecimento consigam compartilhar através da memória, da oralidade, suas memórias. Pronto, eu usei todas as palavras. É um exemplo que eu dei, vocês vão fazer. Uma frase. Que instrumentos você usa para medir e organizar o tempo no seu cotidiano? Cotidiano quer dizer todo dia, durante o dia. Você usa o quê? O relógio, o calendário, o cronômetro, a agenda, várias coisas, né? Você que sabe. Relacione os calendários apresentados com atividades que podem ser organizadas de acordo com cada um. Ó, janeiro, aí fevereiro, março, abril. Identificar o ritmo da natureza para planejar atividades ligadas à agricultura. O que eu vou pôr? O A ou B? Para mim organizar, qual calendário aqui mostra o ritmo da natureza para planejar a atividade? Esse calendário A, que é esse comum que nós temos, ou o B? O B, né? Organizar o ano escolar, qual que nós usamos? O A. Então, muito fácil a história, né, de hoje. Tudo que nós já tínhamos visto, fazendo uma recapitulação. E por hoje de história é só, voltamos com história só no dia 31, tá bom? Então, até mais.